Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu ambiente de enriquecimento. Quem pensa, enriquece. E esse é o seu ambiente para você enriquecer. Agora, para você enriquecer, você precisa tomar uma decisão. A decisão não apenas de enriquecer, mas como você enriquece. E cada etapa do seu passo a passo para enriquecer envolve uma decisão de seguir esse caminho. Essa decisão, ela tem uma certa estrutura. E esse é o intuito deste módulo. Vamos ver a estrutura do seu processo decisório. Como você decide e como é que você vence a procrastinação, como é que você vence a indecisão. E vimos nos capítulos anteriores que é muito mais, talvez, complexo do que pareça, a, a prática da decisão. Porque, primeiro, você precisa de conhecimento, tá? A ciência de que existem portas, e aí, troca portas por caminhos, por maneiras, por metodologias, tá? Para você chegar até onde você quer chegar, para você satisfazer os seus desejos, as suas vontades. E vimos que, de maneira geral, desejos e vontades se resumem em ter uma vida mais feliz, mais agradável, e uma vida menos sofrível, menos dolorosa. Então, de um lado, você tem uma busca pelo prazer e do outro lado a fuga da dor, a fuga do sofrimento ou do desconforto ou de coisas desagradáveis, tá? De maneira bem resumida falando. Tem gente que pode virar para mim e falar, pô, Carbone, mas é, eu procuro a dor, eu procuro o desconforto, eu procuro o sofrimento. Beleza, cara. De maneira geral, você está numa minoria, tá? Estatisticamente falando, a maioria das pessoas buscam o prazer e fogem da dor. E é lógico, aí tem uma digressão muito grande que dá para fazer sobre o valor percebido, o valor real e tudo mais, mas não é o intuito aqui. O intuito é a sua decisão. E a decisão significa você, primeiro, saber que existem soluções para os seus problemas. Isso é mais complexo do que parece, porque às vezes você pode estar vivendo uma vida repetitiva porque você não sabe que existem outras portas para o seu para a sua melhoria, tá? Para o seu aperfeiçoamento. Então, olha só, vamos voltar aqui. Mais importante do que você ter a noção, a ciência de que existem portas, é de que existem outras portas para você, que podem ser melhores do que a porta, o caminho que você está seguindo. E aí que isso pode gerar uma certa confusão e propiciar a indecisão. A indecisão é quando você não sabe por qual porta seguir. Então vamos supor que você ainda não se decidiu ou no que fazer, ou você está pensando em mudar de carreira, ou sei lá, qualquer outra coisa, e está nesse processo decisório. Ainda não decidiu de fato. Então, qual que é essa fase aqui, nível 3, tá? Dentro deste módulo aqui onde a gente vai trabalhar com mais aprofundamento, digamos assim, ok? Aqui é onde o bicho pega, é a indecisão. Principalmente pelo excesso de opções, pelo excesso de informação. Informação é fácil você conseguir no mundo de hoje. Informação. Conhecimento é um pouco mais difícil, tá? Mas informação está amplamente disponível aí. Tanto é que até por um quesito de população, né, quantidade populacional do mundo e concorrência de mercado, isso se popularizou cada vez mais. A disponibilidade da informação no mundo. Agora, tá, você tem um monte de informação. Agora, qual ou quais dessas informações ressoam com o seu coração? Vamos voltar aqui e fazer o ping-pong de novo, porque isso aqui é muito importante. É muito importante. Quais dessas informações disponíveis ressoam no seu coração? É isso que faz você decidir alguma coisa. E não pense que porque hoje ressoou no seu coração, amanhã vai ressoar também, tá? Então, não existe, e eu vou falar uma coisa que talvez pode ser interpretada de maneira polêmica, sei lá, né? Não existe para sempre. Só existe o para sempre hoje. O que existe é a derivativa temporal, né, cognitivo-comportamental de hoje, do seu eu de hoje. Então, hoje, a sua
previsão, o seu prognóstico, a sua perspectiva é que seguir em frente. Só que isso vai se ajustando no meio do caminho. Carbone, o que isso tem a ver com decisão? Tem a ver que essa perspectiva do embalo que você quer seguir, isso é o seu coração. O caminho, a direção, a bússola que você está, digamos assim, usando para apontar até um destino, e essa direção tem a ver com a orientação do seu coração. Agora, o seu coração, ele pode mudar de aptidão ou de vontade ou de coisas que o animam, o alegram. O que alegra o seu coração hoje pode não alegrá-lo amanhã. E é por isso que você precisa cuidar do seu coração. Como é que você cuida? Vamos pensar assim, de maneira bem prática. Como é que você cuida de um jardim? Você rega o jardim, então você precisa nutrir o jardim com água, com nutrientes, uma terra adubada, sol, luz solar, ok? Então energia, matéria, no caso da água, energia, no caso da energia solar, então você tem aí um influxo, você tem um input ali de matéria-prima. Isso é transformado pelo jardim, tá? E aí o jardim floresce. Só que só isso não basta, porque você tem algumas plantas no jardim que florescem mais rápido do que outras. As enfadonhérrimas ervas daninhas. Isso vimos com alguns detalhes no módulo 3, autossugestão, a sua fazenda mental. Então, se você tem padrões que se alastram com mais facilidade no seu coração do que outros, e esses padrões são como ervas daninhas, para você cuidar do seu coração, você deve cuidar para podar o que não serve e nutrir e incentivar, energizar o que serve. É aí que é o pulo do gato. Por quê? Porque o mundo vai querer energizar o que não presta para você. O mundo, via de regra, energiza a negatividade para você, de maneiras muito sutis, de maneiras que parecem que é uma preocupação do mundo. Nossa, olha só, cuidado ao fazer isso. Aí você pensa, nossa, a pessoa está se importando comigo. Olha, o meu bem-estar é motivo de preocupação para a pessoa. Ela até falou cuidado. Então quer dizer que ela se preocupa comigo. Nem sempre. Muitas vezes quem fala cuidado com tal coisa está meio que sugerindo para você um perigo que nem sempre é o caso. Isso é muito comum você testemunhar, talvez você participar ativamente com crianças. Então, quem nunca, né, testemunhou ou mesmo participou ativamente de a criança estava brincando na calçada e aí deu 2 passinhos para a rua e vamos supor que, enfim, estava brincando lá e, meu Deus do céu, sai da rua, cara! Né? Então, é uma preocupação, nem sempre. É mais uma sugestão de medo que vai programando na mente da criança uma crença. Uma crença de que você não pode chegar até um certo limite. Que se você vai longe de um terreno conhecido, significa medo, surpresa. Por quê? A surpresa pareada com o medo, ela pode ser confundida e tomada no lugar do medo. Isso, quando você cresce, você passa a deixar de apostar em qualquer coisa nova por conta desse mesmo medo, só que é um medo emocional. Então, quando a gente fala do coração, é lógico, estamos falando de emoções. Para você entender as suas emoções, você precisa olhar para dentro de você. E você precisa também conhecer as evidências de cada uma das emoções. As emoções, elas deixam rastros. As emoções, elas têm uma certa frequência. E como imagino que você não tenha um dispositivo medidor de frequência áurica aí, né, portátil, ok? Caso tenha, é outra história, mas caso não tenha, você tem que interpretar a emoção de uma outra forma. Não dá simplesmente você pegar uma câmera, filmar a pessoa, ali ó, a aura tá mais para a frequência da raiva, ou a aura tá mais para a frequência do nojo. Não tem como, né? Agora, o que dá para fazer? Você vê os efeitos dessas emoções.
E uma das maneiras de você ver esses efeitos é justamente nas microexpressões faciais, na postura corporal das pessoas, e principalmente a sua própria postura corporal, as suas próprias microexpressões faciais. Pô, Carbone, mas como é que eu vou ver se eu não tenho um espelho? Você pode perceber a contração dos seus músculos na sua própria face. E o desenrolar do seu discurso e o seu estado emocional interno. É isso o que se chama de desenvolver a sua inteligência emocional. Isso faz parte fundamental de você conhecer o seu coração, conhecer o que te alegra. E escreve o que eu estou te falando. Na maior parte das vezes, o que alegra o seu coração não é o que faz sentido para a sua razão. O que alegra o seu coração, na maior parte das vezes, não vai fazer sentido para a sua razão. Portanto, preste atenção no que realmente alegra o seu coração e não o que faz sentido lógico, ok? Uma das maneiras de você perceber isso é você fazer a ferramenta Gucci, que está aqui dentro deste módulo, tá? E eu explico, ela não é simplesmente a Gucci normal que você conhece, essa matriz, ela é um pouco expandida, e essa expansão, ela tem uma lógica por trás. Então você tem uma lógica racional e uma lógica emocional. Essa é uma das maneiras rápidas que você pode ver e medir como um termômetro o seu coração. Outra maneira que pode dar um pouco mais de trabalho é você se auto-observar, né? Uma espécie de redundância ali, você auto-observar a si mesmo, a si mesma. Como? Percebendo os seus pensamentos, percebendo o seu estado emocional. E perceba, o seu estado emocional vai influenciar os seus pensamentos. Você vai querer dar razão à sua emoção que está oculta com os seus pensamentos. É por isso que quando você está num ambiente legal, de alto astral, os seus pensamentos tendem a ser mais alto astral. As emoções, elas têm um fator magnetizante ou até eletromagnetizante muito maior do que um pensamento. Então, o pensamento, ele muitas vezes é consequência de um estado emocional latente. E é isso que interessa para você entender o seu coração. Você pode utilizar outras maneiras de você entender o seu coração? Claro que pode, a imaginação é uma delas. Você fazer visualizações sobre coisas felizes para você e sempre pareando a visualização com um estado emocional. Meditações também são excelentes para você conhecer o seu coração. Mas saiba que estamos lidando com emoções. E as emoções, elas têm um significado para você, e elas podem ser utilizadas a seu favor. Agora, entenda que de todos os combustíveis que existem, a alegria, o estado de graça, a sublimidade, digamos assim, a gratidão, esse êxtase, ele é de longe o mais transformador e o mais profundo na vida das pessoas. Você pode ter uma raiva que seja muito potente, mas ela não é tão potente e perene quanto a alegria, esse estado de graça, esse sentimento complexo. É lógico que é muito difícil alguém só sentir emoções consideradas positivas na vida. E é muito mais normal, digamos assim, as pessoas sentirem todo tipo de emoções. O intuito desse exercício e dessa explicação é o quê? Que você entenda o que te alegra mais, o que faz o seu coração pulsar mais forte, o que faz você se sentir mais vivo, o que faz você se alegrar mais, o que faz você não ficar ansioso, mas esperar com uma espécie de serenidade e de júbilo, de alegria. Porque a ansiedade, ela tem a ver com insegurança. A antecipação, ela tem a ver com insegurança, que é o medo. Agora, você se alegrar por uma situação é diferente. O medo, você projeta a sua mente, o seu raciocínio para o futuro. A alegria, você vive o momento presente. Quando você entende as coisas que ativam o seu coração, você chega no nível da decisão. E aí veja que quando você está na indecisão, você não sabe que sabe. Por quê? Porque você não conhece o seu coração. O seu coração sabe, mas você ainda não sabe. Por quê? Porque a sua razão ainda não sabe. Então, o grande
Intuito é você conhecer o seu coração, saber o que o seu coração já sabe, trazer para o seu consciente o que o seu coração já conhece. E aí é quando você escolhe a porta para atravessar. E aqui também tem um fator de arriscar, de apostar, porque você não sabe o que está além da porta. Você não sabe as consequências que te esperam do outro lado. Você pode ter tomado uma decisão. E aí, esse fator para você chegar nessa decisão é esse fator da aposta, esse fator de arriscar, o fator de fé e confiança. Para mais detalhes, veja o capítulo 2, onde eu falo lá sobre logos, eu falo sobre wishful thinking, sobre várias coisas fundamentais que vemos aí nos capítulos subsequentes, tá? Módulos subsequentes. É quando você sabe que você sabe. Então, finalmente, você não sabia que não sabia nada. É insciência total. Depois você sabia que você não sabia. Ou seja, você sabe racionalmente que você não sabe racionalmente o seu coração. Então, para isso, você se apoia em fatos, em teorias, em dados científicos, em informações, para você chegar a algum lugar, para você enumerar as portas que você tem para escolher. Depois que você já conhece as portas, os caminhos, você não sabe que sabe o seu coração. Você não sabe que você tem o seu próprio coração, que sente as coisas que sente, que está inclinado para as coisas às quais ele está inclinado e não está inclinado para as coisas às quais ele não está inclinado. Então você não sabe que você sabe. Depois que você aposta que você tem fé e confiança, você escolhe a porta. Por quê? Porque você conheceu o seu coração, você, digamos assim, cruzou o espaço que tinha entre o seu racional e o seu coração. E aí você finalmente entendeu o seu coração e aí você sabia que você sabia, ok? E a decisão não para por aí, né? Porque você tem o processo. Processo de quê, Carbone? De atravessar a porta, obviamente. É conhecer o outro lado. Isso tem a ver com você monitorar o seu próprio desempenho, o seu próprio progresso. Porque uma coisa é você escolher a porta, tá bom, escolhi. Atravessou? Ainda não. Então vai lá e atravessa a porta. E quando você abre a porta e você atravessa de fato, você está do outro lado agora. É diferente de quando você estava antes. É que nem pular numa piscina. Qual que é a decisão? Imagine que você pula em direção à piscina. Você já tomou a decisão, mas você ainda não sabe como é a temperatura da água no seu corpo, como é você estar lá naquela piscina e tudo mais. Quando você cai dentro da piscina e você atravessa o limiar, aí você conhece o outro lado. Aí você sente a temperatura da água no seu corpo. Aí você vê a diferença de movimentação do seu corpo na água. É aí que você tem o dado na prática de como é o outro lado. Isso é um processo. Isso é experiência prática. Uma coisa é alguém te falar que a água está ótima ou que a água está fria. Outra coisa é você sentir na sua própria pele. E aqui, meu jovem, temos como fatores ali intervenientes, né? Ou fatores aí que podem interferir no processo, os 6 medos fundamentais. Ver os módulos extras, aí foi escrito capítulos, mas são módulos do 14 ao 19. Então eu falo sobre os 6 medos fundamentais, segundo a perspectiva do Napoleão Hill, que influenciam a vida das pessoas de maneira geral. E é lógico que o medo ele pode estar presente em todas as etapas do seu processo. Agora, quando você toma a decisão, é uma questão de você manter a decisão tomada. É uma questão de você monitorar, de você obter cada vez mais ciência sobre a solução dos problemas mentais, das objeções mentais, e você continuamente cuidar do seu jardim, cuidar do seu coração, para que você se mantenha no caminho. É muito fácil você, por exemplo, ganhar uma vez. Difícil é você se manter no topo várias vezes. E pensando nisso, recomendo que você assista. Tem vários podcasts, várias entrevistas do treinador Bernardinho,
que foi aí várias e várias vezes campeão com seleção brasileira de vôlei, tanto masculino como feminino. Múltiplas medalhas de ouro. E perguntaram para ele, fica mais fácil depois que você ganha a primeira? A resposta dele, fica mais difícil. Por quê? Porque fica mais difícil realmente. Cada detalhe a mais é um detalhe que pode te tirar da primeira posição, do primeiro lugar. Quando você não está no primeiro lugar, você tem muito mais motivos para chegar até o primeiro lugar. Quando você está no primeiro lugar, você corre o risco de aquietar o seu coração, amainar, apagar um pouco o fogo do seu desejo. E o coração, veja que eu coloquei ali, o coração pegando fogo. É justamente para te remeter ao primeiro módulo deste ambiente de conteúdo de riqueza para você. É o módulo do desejo. Então, ao invés de você regar o seu jardim com água, você rega o seu coração com desejo. Esse é o combustível, essa é a gasolina que você joga no seu coração. E como é que você energiza esse desejo? Com a sua decisão, com o seu input racional. Montando o seu próprio ambiente. Ou as rotas de abastecimento de desejo seu. Se você quer enriquecer, consuma conteúdos de pessoas ricas. Veja a mentalidade das pessoas ricas. Se você quer emagrecer, consuma conteúdos de pessoas que já emagreceram. Não precisa ser uma pessoa magra que nunca emagreceu, mas uma pessoa que já foi gorda e emagreceu. Se você quer emagrecer, pô, alguém que já viveu o seu processo. Você tem N mentorias, N cursos aí para te ajudar nisso. Agora, perceba que isso é uma decisão. A logística da sua mente é única e exclusiva responsabilidade sua. É você que determina a sua logística mental e, consequentemente, vai influenciar o seu coração, a potência do seu coração. É você que escolhe o combustível que você coloca dentro do seu coração, ou do seu carro, digamos assim. Vamos supor que seja um carro flex. Você pode rodar ele num etanol absolutamente enfadonho, ou você pode rolar numa gasolina tunada, aditivada, ou até mesmo num diesel, né? Pensando assim, nesse sentido, que te dá mais potência. A mesma coisa com o seu coração. Você pode ele se contentar com desejinhos e mediocridadezinhas, ou você pode empoderar, energizar o seu coração com desejos muito fortes, com combustíveis muito fortes. E é isso que vai te levar até a realização daquilo que você decidiu. A decisão é só o primeiro passo. A realização vem depois. E é ali que você coloca em prática o seu conhecimento especializado e o seu planejamento organizado. E aí vamos ver no próximo módulo a persistência, módulo 8, um dos melhores módulos também dentro do seu ambiente de enriquecimento. Por quê? Porque a persistência, ela e a decisão andam juntos. Só decidir sem persistência é aquele cara que começa, mas não termina. Agora, decidir com persistência é uma combinação perfeita. É imparável. Alguém que começa a coisa e vai até o final. Só que para ir até o final, o seu coração tem que estar na linha. Os seus desejos do coração têm que estar no jogo. E olha só, presta atenção nisso, que talvez eu falando possa passar batido para você, mas presta atenção nisso daqui. O seu coração, ele tem desejos que não são óbvios para a sua mente. Eu vou até ficar em silêncio um pouquinho para você entender de novo. O seu coração tem desejos que não são óbvios para a sua mente. E o contrário também. A mente, ela tem vaidades que não satisfazem o seu coração. Cara, eu mesmo vou anotar essa frase porque ela é muito boa. A sua mente tem vaidades que não satisfazem o seu coração. E o seu coração tem desejos que a sua mente desconhece. Ou que não fazem sentido para a sua mente. Que não fazem sentido ainda, ok? Então é por isso que se fala que o autoconhecimento é vital para você realizar qualquer coisa.
É nesse nível de profundidade que se refere esse autoconhecimento. Não é só você ver uma. E aí é a grande diferença entre propaganda, consumo por impulsividade e o consumo estratégico, o consumo consciente. Essa é a diferença fundamental. Quando você faz uma compra por impulso, chances são de que você foi movido por uma vaidade e não por um desejo. A pior coisa que tem é quando você se convence ou tenta se convencer que a vaidade é um desejo. Nossa! A pior coisa que tem é quando você tenta convencer o seu coração que uma vaidade é equivalente a um desejo, ou ao desejo do coração. Por quê? Porque a vaidade, ela tem a ver com status, ela tem a ver com aquilo que é aprazível aos olhos. Quando você vê apenas a vaidade, você corre o risco de não ver o desejo do seu coração. Quando você só percebe aquilo que é aparente aos olhos, você corre o risco de ignorar aquilo que realmente faz o seu coração vibrar. E por exemplo, eu vou exemplificar isso que eu acabei de falar assim de forma superficial com um livro inteiro. Hermann Hesse, Siddhartha, ok? Esse livro, ele tem uma passagem em que o tal do Siddhartha, ele acaba encontrando uma moça da vida, digamos assim, né? Muito famosa lá na cidade e tudo mais, ele acaba se casando com ela e ele acaba tendo uma vida de regalias e muita grana, legal, abundância, só que uma grana que não satisfazia o coração dele. Então, muitas apostas, muita jogatina, muita glutonice, muita gula e muitos excessos. Isso fez com que o coração dele acabasse, né, não sendo escutado pela mente dele. Então, as vaidades chamaram mais a atenção dele do que os desejos do coração. E aí, um rápido paralelo com esse livro é o tal do poema do Bukowski, né, do Charles Bukowski, que é justamente o Pássaro Azul. No caso do Bukowski, é aquela coisa mais cínica, aquela coisa mais trash, onde ele tenta sufocar deliberadamente o canto do pássaro azul dentro do coração dele. Por quê? Porque, segundo Bukowski, o mero ato de ele lembrar da existência desse canto, ou seja, desse desejo do coração, o imprimia uma memória de culpa, de vergonha, por não ter seguido o canto do pássaro azul, por não ter seguido os desejos do coração dele. E aí, essa é a versão Bukowski da parada, né? Então, é como se ele tentasse, como uma criança, né, tampar os ouvidos e falar lá, 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 e não escutar o canto do coração dele, o desejo do coração dele. É uma forma de você viver a sua vida, tá? E aí, vamos ver, né? No final, quem tem maior pontuação. No caso, Bukowski ou Siddhartha, né? E aí você tem lá no livro, tá? Eu já estou dando um spoiler aí, se você quiser pular o spoiler, pula aí uns minutos para frente no vídeo. Ele acaba dando ouvidos ao canto do coração dele. E é o extremo oposto do que o Bukowski fez naquele poema, pelo menos. E no caso do personagem do livro, ok? Ah, não é na personagem, Carbone, dane-se o artigo. No caso do personagem no livro, o coração dele queria o quê? Queria justamente voltar para as origens, queria viver uma vida mais frugal, mais minimalista. E foi o que o personagem acabou fazendo. E nisso ele encontrou felicidade. É por isso que eu falo, dentro deste ambiente, que você vai ter as riquezas de todos os tipos e não apenas riquezas financeiras. Porque tem muita gente financeiramente muito próspera
mas emocionalmente miserável. Por quê? Porque enriqueceu dando ouvidos às vaidades, mas não à voz do coração, ou pulsar do coração, chame como quiser. O que importa é que o coração tem desejos. E quando você segue os desejos do seu coração, todo o resto se encaixa. Ah, Carbone, mas significa que seguir os desejos do coração vai me levar a uma vida de escassez? Muito pelo contrário. O coração é fonte inesgotável de vida. Vida em abundância. Então é como um rio que nunca acaba. Agora, tem gente, e talvez você conheça alguém assim, que só dá ouvidos às vaidades, às aparências. E as aparências, elas se desfalecem com o tempo. Mas o desejo do coração nunca se desfalece. Então, para você pegar e sacar o que te leva da indecisão até a decisão, entenda os desejos do seu coração. O que faz o seu coração vibrar feliz. O que faz você querer cantar e dançar. É isso o que vai te levar até a decisão de qualquer coisa. É o que vai te transformar num fazedor, ao invés de um aprendedor. É o que vai fazer com que você pratique, ao invés de você só estudar sobre alguma coisa. É o que vai curar a sua obesidade mental, o que acontece muitas vezes no mundo de hoje. As pessoas têm um acúmulo só de conhecimento teórico, estudando, e outras pessoas vão lá e fazem e conseguem, mesmo sem tanto conhecimento. Então, se você, por exemplo, quer vender, coisa que tem muito a ver com o módulo 4, conhecimento especializado, treinar não vende, mas vender, treina. Você praticar, te ensina. Mas você estudar, não te ensina, tanto quanto a prática. Na verdade, eu diria que é só a prática que vai te ensinar. E além disso, você que quer evoluir de qualquer área na sua vida, de qualquer maneira, saiba que a maneira mais rápida, a mais eficaz, a mais eficiente em termos de energia de você evoluir de fato, é quando você interage com outras pessoas. Com essa interação, você consegue um ganho para você inestimável, que não teria como você ter se você interagisse apenas com um reflexo seu. Se você interagisse apenas com uma projeção sua. E presta atenção, porque isso não é tão óbvio quanto parece essa fala. Porque você pode pensar assim, mas é só a pessoa não ser sozinha que ela vai interagir com outras pessoas. Não, 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 não. Às vezes você pode ter muitas pessoas que você interage, mas lá no fundo você está interagindo com projeções suas, colocadas no lugar da outra pessoa ou das outras pessoas. Talvez você pode estar se relacionando com outras pessoas, mas na verdade, essa relação é uma relação de vaidade, porque é uma projeção que você faz, você cria uma personagem mental e coloca no lugar daquela pessoa. A tal ponto que a sua ilusão pode tomar o lugar da realidade objetiva, mesmo de maneira sutis. É por isso que muitas vezes, quando você tem alguém de fora, esse alguém de fora consegue perceber com muito mais assertividade os caminhos que você poderia seguir. Ou é aquela coisa, né? Quem nunca ouviu um conselho e disse, mas falar é fácil. Difícil é você viver a situação, então. Exatamente. Por quê? Porque quando você vive a situação, você projeta coisas do seu coração ou da sua vaidade para fora. E essa projeção, ela é, digamos assim, um vício. Ela é um hábito negativo. Carbone, você falou projetar coisas do coração? Tem como? Sim, tem como. E aí é questão de você domar o seu cavalo. Volta lá no módulo 3 para lembrar disso. O seu coração, nesse contexto, é como se fosse um cavalo. Ele deve ser domado. Ele deve ser... e aí você tem diferentes tipos de doma, tá? Caso você não lembre. Então você pode simplesmente deixar o cavalo à revelia, e aí qualquer coisa que o coração se impressiona, ele pode querer.
e aí tende muito mais à vaidade. Você pode mal acostumar o coração. E aí é que lá no fundo, lá no seu íntimo, no foro íntimo, a gente pode até colocar mais uma camada aí, né? É, mente, coração e alma, certo? E aí, se o seu coração se impressiona muito fácil e é aquela coisa, né, meio que altamente impressionável e tá lá aquela montanha russa, uma hora tá alegre, outra hora tá triste, outra hora sempre de emoção em emoção incessante, saiba que o seu espírito tem a serenidade, a estabilidade que tem raiz, que tem alicerce, que é mais perene e realmente preenche esse vazio do que apenas essa coisa meio que, digamos assim, histriônica, de você querer uma emoção de um lado para outro incessantemente. O espírito tem a satisfação e a paz que dá sustentação para você realizar os seus objetivos e os seus desejos do coração. Veja que espírito, coração e mente não são adversários, muito pelo contrário, podem e devem agir em conjunto. Agora, quando não há o conhecimento do que realmente é um desejo do coração, do que é um capricho da mente, uma vaidade da mente, você pode correr o risco de ficar andando em círculos até sei lá quando, ok? Então, para você driblar esse tipo de armadilha, entenda quais são os desejos do seu coração. E os desejos do coração raramente, se não, para não dizer nunca, são explícitos. O coração, e nesse contexto de íntimo mesmo, de foro íntimo, de essência, raramente vai gritar, raramente vai fazer barulho, raramente vai querer chamar a atenção para si. O coração geralmente vai agir de forma serena. Geralmente vai, digamos assim, se posicionar de maneira não intrusiva. Geralmente vai ter uma impressão sutil, sem forçar a barra. Ao contrário da vaidade, ao contrário da mente. A mente, nas suas eternas certezas, né, ou crenças de certezas, que é pior, ela tem certeza daquilo, então, isso é assim, pronto e acabou. E aí, de repente, o coração sugere alguma coisa e a mente silencia o coração, enjaula o pássaro azul. Não, não é assim. Tem que ser desse outro jeito. Talvez o seu coração queira abundância e riqueza. Mas aí a sua mente falou o quê? Não, não pode. Porque dinheiro não nasce em árvore. E aí você vai repetindo essas crenças que foram programadas na sua mente. E talvez você acredite nelas. E talvez você faça o seu coração cada vez mais silenciado. Até o dia em que você vá até a gaiola que você mesmo construiu para o seu coração e abra a porta e leve o seu coração para voar novamente. É aí que você vai perceber uma vida radicalmente diferente da que você estava acostumado até esse momento. Uma vida completamente diferente do modo piloto automático. Uma vida diferente diametralmente daquela rotina zumbizesca, digamos assim. Uma vida, nossa, me faltam adjetivos e sinônimos, mas uma vida é absolutamente diferente de você simplesmente seguir o script e levar um dia após o outro e os dias meio que se confundindo, sendo tão parecidos uns com os outros. Uma vida que te dá alegria ao invés de marasmo. Uma vida que nutre a tua essência ao invés de entreter a sua mente. Todas as pessoas que têm esse vazio dentro delas, elas optam por entreter a mente ao invés de nutrir o coração. E por isso mesmo que são indecisas. Por isso mesmo que não sabem o que fazem da vida. É por isso que elas, muitas vezes, terminam infelizes. É por isso que terminam como Bukowski terminou o poema dele. É por isso que terminariam
como Siddhartha terminaria, a menos que houvesse essa mudança de chave na mente de Siddhartha lá no livro. Então, se você conhece alguém que está nessa vibe, digamos assim, nesse embalo de seguir por caprichos e vaidades, aprenda com os erros dos outros. Não é para você forçar a pessoa a nenhum caminho, mas é para você perceber, olha, essa pessoa está indo por aquele caminho, eu não preciso seguir o mesmo. Então seja mais inteligente do que aprendendo com os próprios erros, coisa que já é rara. Tem gente que não aprende com os próprios erros, mas quando você é sagaz mesmo, você aprende com os erros dos outros e evita cometer aqueles erros. Então eu te dei dois exemplos diametralmente opostos para ilustrar essa ideia da sua essência, que vai te levar à sua decisão e ao processo de atravessar a porta, uma vez que você decida. E aí é questão só de você ir ajustando a sua conduta e ajustando as inseguranças, as objeções e as especulações mentais que acontecem mesmo depois de você decidir. Porque você pode ter tomado uma decisão que depois você começa a se questionar se aquela realmente era a melhor decisão para você. Portanto, sempre nutra o seu coração com a gasolina do desejo do seu íntimo, do desejo da sua essência. E saiba discernir esse desejo dos caprichos que entretêm a sua atenção mental. Fez sentido esse vídeo aqui para você? Por enquanto é só. Vejo você no próximo vídeo e até a próxima!